Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu vou te contar 4 atitudes que vão fazer com que o seu relacionamento dure para sempre. Mas antes disso, dá um like nesse vídeo para me ajudar e se inscreve aí no meu canal caso você ainda não esteja inscrito, ok? Primeira atitude para você conseguir ter um relacionamento duradouro: autossuficiência. Você precisa ser autossuficiente, independente, para que você possa se relacionar perfeitamente com outra pessoa. Só que eu não tô dizendo que você não possa se relacionar com a outra pessoa caso você ainda não tenha atingido essa autossuficiência. Você pode. Só que quando você atingir essa independência que eu vou explicar aqui, você vai ter muito menos problema, você vai ter muito menos dor de cabeça, você vai sofrer muito menos da sua relação. E com certeza a sua relação vai ser muito mais feliz e vai durar por muito mais tempo. E o que eu quero dizer com autossuficiência? É muito simples. Você precisa atingir 2 formas de autossuficiência. A primeira delas é a emocional, que significa o quê? Justamente você não ter apego pela outra pessoa, é você não ter mais aquela dependência de precisar da outra pessoa, de ter alguém para não ficar sozinha, porque isso acontece com a maioria das mulheres. A maioria quer se relacionar com alguém para não ficar sozinha. Por quê? Porque elas se sentem muito solitárias, sentem um vazio interno muito grande e tem também a questão dos instintos sexuais que precisam ser satisfeitos. Então, nesse caso, a pessoa acaba reduzindo a relação dela para quê? Para algo instintivo, algo biológico. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, você aprenda a se amar, você aprenda a viver sozinha, a viver na sua solitude e de forma feliz. Porque senão, você vai se relacionar com uma outra pessoa, você vai entrar num relacionamento e nunca vai ser feliz. Porque você vai estar sempre dependendo daquela pessoa. Então aprenda a viver sozinho em primeiro lugar. E algo que me ajudou a viver sozinha, aprender a viver sozinha, a questão também do desapego com as pessoas, foi justamente entender tudo isso que acontece, entender o motivo, a causa desse apego, a causa dessa carência. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal que explica mais sobre essa questão do apego, da carência, da solidão, e eu vou deixar aqui em cima para você poder acessar. Segundo ponto da autossuficiência, autossuficiência material. Será que o outro não quer se relacionar com essa pessoa com segundas intenções? Ou seja, para se encostar, por exemplo, para parar de trabalhar, para ser bancada automaticamente por essa pessoa? Porque se for esse o caso, pode parar por aí, não precisa nem mais continuar, né? Se você quer ser um encosto de alguém, nem precisa continuar, nem dê continuidade a essa relação. Porque ninguém é obrigado a aguentar você como encosto na vida dele. Um relacionamento, um casal, precisa ser uma troca. Os dois precisam receber. Os dois precisam andar de mãos dadas, precisam andar juntos. Ninguém é obrigado a andar como burro carregando você lá na carroça. Portanto, se você quer se relacionar com alguém, quer se juntar com alguém, por exemplo, simplesmente para sair da casa dos seus pais ou para se aposentar mais jovem porque você vai ser bancada, eu recomendo que você reveja os seus conceitos. Porque o homem, ele enxerga isso. Quando ele vê que a mulher é dependente dele financeiramente, ele vai enxergar ela como uma mercadoria, como um objeto, algo que ele comprou. E você acha que uma mulher nessa situação, né, nesse estágio, tem algum valor para esse homem? Óbvio que não. Ele vai tratar a mulher como um objeto e você vai acabar se sujeitando a tudo o que ele quiser. Por quê? Porque como você é dependente dele, ele faz o que ele quer e você, com medo de perder os seus bens, você faz o quê? Você simplesmente aceita o que ele faz, engole a seco e fica ali com ele. Então, uma pessoa que se reduz a esse tipo de dependência material, o relacionamento dessa pessoa sempre vai estar fadado ao fracasso, à humilhação, à tristeza e ao sofrimento. Então você percebe que tudo na vida está baseado, a solução de tudo na vida está baseado justamente nessa autossuficiência emocional e material. Segunda atitude são as metas. O que acontece nesse caso? Você já reparou que na vida amorosa, no relacionamento afetivo, normalmente as pessoas têm 3 metas. A primeira é encontrar alguém. A segunda é se casar com essa pessoa. E a terceira, normalmente, é ter um filho.
E aí as pessoas passam a vida inteira delas, que nem loucas, correndo atrás dessas 3 metas. Por quê? Porque elas acham que atingindo essas 3 metas, elas vão alcançar aquele famoso felizes para sempre. Só que aí a pessoa encontra alguém, se casa com essa pessoa, com esse alguém, e aí depois de um tempo, depois da lua de mel, por exemplo, passa uns meses, passa umas semanas, às vezes até menos tempo, a relação esfria, a relação acaba. Já me aconteceu isso com alguém que você conhece? Você já não viu isso por aí? Eu já vi muita gente passar por isso. Porque o que acontece nesse caso? As pessoas acreditam que a felicidade delas, que a alegria delas, tá na conquista. Só que a alegria das pessoas, a real felicidade das pessoas, não tá na conquista, tá na trajetória. Então a pessoa passa a vida inteira dela correndo atrás de alguém pra se casar, por exemplo, acreditando que eu vou viver feliz pra sempre. E quando ela atinge aquilo, ela passa um tempo naquele êxtase, naquela alegria, aí de repente aquilo começa a passar com o tempo. Quando ela não tem outra meta, começa a passar aquele êxtase, aquela alegria começa a diminuir. E ela começa a perceber que não era nada daquilo que ela esperava. Ela esperava a felicidade eterna e a felicidade eterna não veio. Ela durou um tempo e passou. É a mesma coisa, por exemplo, fazer uma analogia aqui com a questão de bens materiais. Não tem alguma coisa material que você já quis muito na sua vida? Sei lá, um celular, um iPhone, uma bolsa, uma saia, alguma coisa que você queria muito. Aí você foi lá, lutou pra conseguir, você conseguiu, comprou aquilo, aí você comprou, ficou super feliz, empolgada, aí depois de uma semana, nem isso, você se acostumou com aquilo perdeu, não te traz mais aquela alegria, você perdeu aquela empolgação que você tinha no início quando você acabou de comprar, porque você se acostumou com aquilo. Aí nesse caso você começa a querer o quê? Você quer outro iPhone, aí você quer outra saia, você quer outra roupa, aí você quer outra bolsa, e aí nunca é o suficiente pra você. O mesmo acontece na questão dos relacionamentos. Quando você não estabelece metas na sua relação, você consegue uma coisa, conseguiu, acabou. E aí? Cadê o resto? Cadê o felizes para sempre? Cadê a felicidade de tudo isso que aconteceu? Então é muito importante que você entenda o quê? A felicidade, ela não tá na conquista, ela tá na sua trajetória. E você precisa estabelecer metas na sua relação. Ok, eu encontrei alguém, me casei, e daí? O que mais? Cadê o resto? Sei lá, vamos viajar a cada 3 meses, a cada 6 meses, vamos construir um empreendimento juntos. Você pode estabelecer as metas que você quiser na sua relação. O importante é estabelecer essas metas e entender que a alegria de tudo isso está na trajetória e não na conquista. A conquista está no futuro. Então você não pode projetar sua felicidade lá no futuro. Você tem que ser feliz agora, naquilo que você está fazendo. Então a segunda atitude é: estabeleça metas no seu relacionamento. Terceira atitude: não se apresse para morar junto. Eu estou falando isso por experiência própria. Por muitas pessoas que eu pesquisei na minha vida e que me relataram a mesma coisa, muitos casais que me relataram a mesma coisa, depois de ter estudado muito tempo, muita coisa sobre isso, então eu me sinto segura para te falar sobre esse assunto. Isso precisa ser muito bem entendido e está inteiramente relacionado com a questão lá da autossuficiência que eu expliquei, tá? Isso não significa, não se apresse para morar junto, não significa que você não pode, ou que você não deve, ou que você não vai morar junto com alguém. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que se você não se resolveu, se você não resolveu suas questões emocionais e materiais, a sua vida vai ser um inferno. Porque imagina só, você desequilibrada, com problema emocional, problema material, financeiro, e a outra pessoa com quem você se relaciona, problema emocional, problema financeiro. Imagina essas duas pessoas cheias de problemas vivendo sob o mesmo teto. Você acha que esse casal vai ser feliz? Esse casal não vai ser feliz. Eu acho que essa casa vai explodir de tanto problema, porque vai ser problema em dobro para vocês. O que eu quero dizer é que antes de tudo, você precisa se equilibrar, resolver os seus problemas, para que duas pessoas que possuem tudo resolvido nas suas vidas
possam viver em harmonia sob o mesmo teto, porque é só dessa forma que você vai conseguir viver feliz com essa pessoa no mesmo lugar, na mesma casa. Tem um outro aspecto muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: o ser humano, assim como os outros seres, estão aqui para serem livres, para terem sua liberdade. Se você prende um ser, você acaba com esse ser. Veja, por exemplo, um passarinho. É uma analogia que eu vou fazer para você entender mais sobre o assunto. Um passarinho livre, ele tá por aí voando, aí ele pousa na janela, pousa na árvore e canta livremente. Aí ele pega e voa novamente. Pega esse passarinho e prende ele numa gaiola. Tem passarinho que nunca mais canta na vida. Então olha só a diferença. No zoológico, por exemplo, compara um animal que está ali preso no cativeiro e um animal que está livre na natureza fazendo o que ele quer. Compare esses dois animais e veja a diferença. E por que eu estou te falando isso? Os cientistas já descobriram que os animais, eles possuem um conceito que é justamente de estabelecer território. Por exemplo, um cachorro. Por que ele faz xixi no poste? Para delimitar o território dele. Aí se passa um outro cachorro ali, o que acontece? Ele quer brigar com esse cachorro, atacar, não quer? A mesma coisa acontece, por exemplo, com os animais na natureza, os animais selvagens. Eles delimitam o território deles. Se um animal passa perto do território, eles não ligam. Mas se o animal invade o território, o que eles vão fazer? Eles vão atacar esse animal de todas as formas possíveis. Já com o ser humano, não é provado cientificamente que ele possui esse conceito de território. Mas tudo que acontece, todas as evidências que a gente tem no nosso dia a dia, levam a crer que o ser humano também tem essa questão territorial, que é o que? É a sua casa. Só quem já morou junto vai entender o que eu tô falando. Já não aconteceu com você, por exemplo, no seu lado da cama, você chega em casa e vê lá uma toalha molhada, por exemplo. Ou banheiro, você vai lá, a tampa do vaso sanitário tá levantada, quando na verdade você gosta que ela fique abaixada. Se não aconteceu com você, com certeza alguém já te contou sobre isso. Aí o que acontece nesse caso? Você vai querer brigar com a pessoa, não vai? Porque você está incomodada, ela está invadindo o seu território. É assim que você se sente. E uma pessoa que mora junto com outra e tem esse conceito em mente, vai viver todos os dias brigando por causa dessas coisas. E isso tá acontecendo todo dia na vida dos casais. Essa questão do território e de brigar por coisas supérfluas. Mas aí você pode falar assim pra mim: nossa, Larissa, que absurdo morar separado. Eu quero me casar justamente pra poder viver com alguém, pra poder ter a companhia de alguém. Mas espera lá. Aí a gente volta lá na primeira atitude que eu falei, da questão da dependência. Será que você não tá querendo morar com alguém pra satisfazer alguma dessas dependências suas? De repente, por exemplo, sair da casa da sua mãe, ou ser bancada financeiramente, ou reduzir as contas pela metade, né, pagar menos. Porque se esse for o caso, eu te garanto que o seu problema não é amoroso, o seu problema nesse caso é financeiro. E eu recomendo fortemente que nessa situação você faça um curso para melhorar sua condição financeira, tá? E nada com relacionamento. Ou será que não é porque você sente muito ciúme, tem aquela sensação de posse, de domínio, e quer ter a pessoa ali do seu lado, morando com você, pra você ver ela todos os dias, saber o que ela tá fazendo, e pra você ter o controle sobre ela? Será que também não pode ser isso? Já parou pra pensar? Então essa é a terceira atitude. Não se apresse para morar junto. Quarta atitude, que inclusive é uma atitude que vai te ajudar em todas as outras que eu já expliquei aqui. É o quê? É a meditação. O casal precisa ser meditativo. A meditação te ajuda a entender, a conhecer a si própria. A meditação te ajuda a se tornar muito mais equilibrada, muito mais feliz, muito menos ansiosa, te ajuda a ficar muito mais consciente, te ajuda a ficar muito mais centrada. Você atinge um outro nível de amor, que é o nível de amor incondicional, um outro nível de compreensão, um outro nível de troca, né? Aí começa a ter mais liberdade entre o casal, mais amor, mais harmonia. Você não vê mais o outro como um objeto, porque ele é igual a você. É assim que você passa a enxergar. E, consequentemente, tudo na sua vida muda. Porque imagina agora duas pessoas equilibradas, felizes, centradas, com a consciência elevada, morando juntas.
Olha só a diferença em relação àquelas duas pessoas problemáticas lá no início do vídeo que eu contei morando juntas. Não é bem diferente nesse caso? Então a meditação, ela na verdade vai fechar esse ciclo de todas essas atitudes que eu contei aqui pra você hoje, tá? Ela vai fazer com que o seu relacionamento seja muito mais feliz e vai te ajudar também a ter uma relação muito mais duradoura. Então essas foram as 4 atitudes que vão fazer sua relação durar para sempre. Primeira delas, autossuficiência emocional e material. Segunda, estabeleça metas. Terceira, não se apresse para morar junto. E a quarta, meditação. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me segue no meu Instagram e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!